Vamos começar com a nossa aulinha, continuando a parte de média, segunda parte, tá? Da aula sobre média em estatística. Na aula passada a gente viu as médias aritméticas e agora a gente vai ver as médias geométricas. Ok? Muito bem. Professor Renato Padilha. Média geométrica. A definição de média geométrica é a raiz de ordem n do produtório dos termos da série em estudo. Ok? Então você tem dois números. Então vai ser raiz quadrada. Você bota a quantidade aqui. Na média aritmética era no denominador. A média geométrica é no índice. Ó. Raiz quadrada, 2 aqui. Três números. Aí você extrai raiz cúbica. 2 números, raiz quadrada. 3 números, raiz cúbica. 4 números, raiz quarta. 5 números, raiz 5. E aqui coloca o produto dos elementos. Pronto, isso é uma média geométrica. Aqui é um produtório. Já na média aritmética seria um somatório, tá? Aqui vai ser raiz quadrada, produtório de xi, o i variando de 1 até n, raiz enésima. Só determine o valor da média geométrica da série seguinte. Na primeira série, quanto é a média geométrica? Eu vou fazer essas duas, aí você faz essa aqui. É só multiplicar, essa extrai raiz cúbica, essa extrai raiz quadrada, essa raiz quarta e essa raiz quadrada. 8, 27, 125. 8, 27, 125, como são três números, raiz cúbica. Multiplico, tá? Se você tiver uma calculadora, calcula logo, dá 30. Ou então, 8 é 2 a terceira, 27 é 3 a terceira, e 125 é 5 a terceira. Média geométrica, raiz cúbica, todos estão elevados ao mesmo índice 3, então você coloca, tá? 2 vezes 3 vezes 5 é elevado ao cubo. Corta esse 3 com esse 3, multiplicando dá 6, 6 vezes 5, 30, elevado ao cubo. Corta o 3 com 3, resposta 30. Dois números agora, 100 e 81. Aí você extrai a raiz quadrada de 100 vezes 81, só o produtório, multiplica. Aqui vai ser raiz de 100, raiz de 81, raiz de 100 é 10, raiz de 81 é 9, multiplicando 90. Ou então multiplica tudo, vai ficar 8.100, raiz de 8.100 é 90. 8.100, 90. Está aí a média geométrica. Nessa outra questão, ele quer saber a média geométrica entre os números 8 e 18. Tem valor igual a quanto? A média geométrica. Como são dois números, vai ser raiz quadrada, de 8 vezes 18, raiz quadrada, multiplicando dá 144, raiz de 144, 12, opção correta editada. Vejamos agora a média harmônica, utilizado mais na física, a média harmônica, tá? A média harmônica de uma série de dados é o inverso da média aritmética dos inversos dos números. Você calcula a média aritmética e inverte os números. Na média aritmética, o n fica embaixo. Na média harmônica, o n fica em cima, a quantidade fica em cima. E aqui os números vão ser inversos, tá? Você vai ficar 1 sobre o valor do número, 1 sobre o valor do número, soma tudo. Então vai ser o inverso da média aritmética dos inversos dos números. Isso aqui vai ser o n somatório de os inversos. 1 sobre xi, o i variando de 1 até n. Cuidado que esse aqui é usado adequadamente quando os dados são inversos. Você vai ver um exemplo aqui. Quando os dados são inversos, aí você vai ver. O móvel parte da cidade A para a cidade B com a velocidade de 120 km por hora. E retorna. Sempre tiver essa palavra retorna, tá? Retorna é média harmônica. E retorna de B para A com a velocidade de 80 km por hora. Ele vai com 120 e volta com 80. Qual é a velocidade média? Essa velocidade média vai ser uma média harmônica. Vamos primeiro demonstrar a fórmula. É bem simples a demonstração. Eu tenho três fórmulas na física. Espaço é velocidade vezes o tempo. Tirando a velocidade, passa o tempo aqui para baixo. Velocidade é espaço sobre o tempo. Tirando o tempo, bota a velocidade aqui para baixo. Então, o tempo vai ser espaço sobre velocidade. Essas três fórmulas, né, são as fórmulas da física. Aqui você tem um móvel, parte de A, espaço x,
ele percorre x e volta também x. Vai e volta 2x, né? Ele vai com a velocidade VA e volta com a outra velocidade VB. No caso aqui seria 120 e volta com 80. Aqui ele gasta um tempo T1 para ir e gasta um tempo T2 para voltar. Então a velocidade, eu pego o espaço, aqui ó, velocidade, eu pego essa forma, espaço dividido pelo tempo. Só que o espaço, ida e volta, é 2x. Ele vai x e volta 2x. E o tempo? É um tempo para ir T1 e um tempo para voltar T2. Então aqui vai ficar 2x. Para calcular o tempo T1, primeiro tempo, eu pego o espaço, que é x, e divido pela velocidade VA. Para calcular o tempo T2, voltando, eu pego o espaço x e divido pela velocidade VB. Vai ficar 2x, boto x em evidência. Então aqui vai ficar 1 sobre VA mais 1 sobre VB por ter o x em evidência. Corto o x com x. Então, velocidade média vai ser 2 sobre 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Só que isso aqui, os matemáticos observaram que é uma média harmônica. Ok? Então, por isso que a velocidade média é só usar a fórmula. Você bota a quantidade de velocidade, 1 sobre a velocidade de um mais 1 sobre a velocidade do outro. Resolvendo a questão anterior, nós temos o seguinte. Nós temos que a velocidade A era 120 km por hora e a velocidade B, voltando, era 80. Ele quer saber a velocidade média, que é a média harmônica. A velocidade média vai ser, são duas velocidades, 1 sobre VA mais 1 sobre VB. Está aqui a fórmula. Tá? 2, 1 sobre, quem é a velocidade A? 120. Mais 1 sobre, quem é a velocidade B? 80. Vai ficar 2. Agora aqui, soma de fração, eu tiro o MMC. O MMC de 120 e 80 é 240. Tá? 240 dividido por 120 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 240 dividido por 80 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 2. 2 mais 3, 5 sobre 280. Repete a primeira, multiplica o inverso da segunda, divisão de fração. Então, repete a primeira 2 e multiplica pelo inverso da segunda. 240 para cima e o 5 para baixo. Vai ficar 2 vezes, velocidade média, 2 vezes. 240 por 5 dá 48. 2 vezes 48, 96 km por hora. Se você somasse e dividir por 2, não dá certo. Aqui dá 200, ó. Somando e dividir por 2, não é assim. Porque ela vai e volta. Tá? São velocidades indo e voltando. Aí você tem uma média harmônica. Para cá agora. Olha um outro exemplo aqui. Um ônibus faz um percurso entre as cidades A e B, uma com a velocidade de 72, ao chegar em B, retorna com a velocidade de 48. Mesma coisa. Qual a velocidade média? Aqui é a forma. Velocidade média. São duas velocidades. 1 sobre primeira velocidade 72, mais 1 sobre 48. 2. Tiro o MMC, 144 aqui. O MMC. Coloca no denominador, 144 dividido por 72 dá 2, 2 vezes 1, 2, mais 144 por 48 dá 3, 3 vezes 1, 3. Aí vai ficar 2, repete a divisão de fração, repete a primeira, multiplica o inverso da segunda. Então vai ficar 2, o 144 vem para cima e esse 5 aqui, 2 mais 3, 5 para baixo. Então vai ficar, a velocidade média vai ser 2 vezes 144 dividido por 5 dá 28,8. Multiplicando por 2 dá 57,6 km por hora. Essa é a velocidade média. Okay? Toda vida que for indo e voltando, às vezes subir uma montanha, desce com a velocidade, sobe uma montanha com velocidade, desce com outra velocidade. É sempre média harmônica. A última média é a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, a definição, é igual ao quociente da divisão, cujo dividendo divisor, dividendo em cima, cujo dividendo é formado pela soma dos produtos dos valores, que é o xi, pelos seus respectivos pesos, que é o f de i. Frequência, peso, ponderação, repetição é a mesma coisa. Então,
onde o dividendo é formado pela soma dos produtos, soma dos produtos, dos valores, pelos seus respectivos pesos, e cujo divisor é a soma dos pesos, ou frequências. Né? Então está aqui a fórmula para calcular x1 f de 1, x2 f de 2, x3 f de 3, soma tudo, xn f de n. Aí soma os pesos, f1, f2, f3 até fn. Em termos de somatório, seria essa fórmula aqui. Somatório x de f de i, o i variando de 1 até n, sobre somatório de f de i. Ou n, né? Essa é a fórmula da média ponderada. Vou dar um exemplo aqui. Sabendo que um aluno obteve as notas 7, 6, 5 e 8, e que essas notas têm respectivamente os pesos 2, 2, 3 e 3, calcule a sua média. Certo? Como seria a média? Aqui as notas. 7 tem peso 2, 6 tem peso 2, 5 tem peso 3 e 8 tem peso 3. Aqui, ó. 7 tem peso 2, 6 tem peso 2, 5 tem peso 3 e 8 tem peso 3. Eu coloquei na tabela de frequência. Aqui as notas e aqui as frequências. Aí eu multipliquei a nota pela frequência. Multiplica. Dá 14, dá 12, 5 vezes 3, 15, 3 vezes 8, 24. Aqui você soma, tem o n, que é o somatório dos FDIs. E aqui você soma isso aqui, tem um somatório dos produtos x e f de i, que dá 65. Pega essa coluna, divide por essa linha do somatório. Pega essa coluna, divide por essa, 65 dividido por 10, 6,5 é a média do aluno com essas notas. Aqui uma atividade que vocês vão fazer. Faculdade Lourenço Filho, a média da faculdade para ser aprovado, maior ou igual a 6. Tirou 7, 8, 9, 10, na média está aprovado. Lucas, aqui é a nota dele, da primeira V, segunda, terceira V. E aqui o peso representa 1, 2 e 3, o peso da faculdade. Na primeira vez você tem peso 1, na segunda vez você tem peso 2, na terceira vez você tem peso 3. Tá? O que é esse peso? Significa assim, ó. Quando você diz peso 1, significa o conjunto desse aqui, ó. Significa dizer que a sua nota vale 1. Peso 2 significa 2,7. Peso 3 significa 3,9. Então esse conjunto seria esse aí. Você poderia muito bem aplicar a fórmula da média aritmética. Soma e divide por 6, ó. Dá a mesma coisa. Tá? Se você somar e dividir por 6, aí dá a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa disso. Representa isso aqui, esse conjunto. Então, o Lucas, isso aqui é a nota do Lucas. Na primeira vez tirou um 5, na segunda tirou um 7 e na terceira tirou um 9. Tá? E eu quero que você faça a média do Lucas. A Lara. Na primeira vez tirou um 9, na segunda vez tirou um 5 e na terceira vez tirou um 4. Será que ela passou? Só se essa média for maior ou igual a 6. Aí você faz o produto, soma aqui, pega esse número, divide por esse e vê o número. Se deu 8, aprovada. Se a média deu 5, 4, reprovada. Aí você vai mandar para o meu e-mail, ok? Nessa outra, o Fábio, as notas do Fábio, 5, 6 e 8. Será que ele passou? Aí você faz o cálculo e me manda para esse e-mail aqui, ó. Sempre ao lado aqui tem esse e-mail, que é exatamente o e-mail que você vai mandar. Questão do MPU, Ministério Público da União em Brasília, MPU. A tabela abaixo mostra as notas de teste de matemática aplicada a 200 alunos. Nota 2, 15 alunos tiraram nota 2. Nota 3, 25 alunos tiraram nota 3. 25 alunos tiraram nota 3. 30 alunos tiraram nota 4. 40 alunos tiraram nota 5. 30 alunos tiraram nota 6 e eu coloquei nessa tabelazinha aqui, ó, nota 2, 15 alunos, nota 3, 25 alunos, nota 4, 30 alunos, ao todo seria mais ou menos um conjunto assim, ó, 2, 15 alunos, então esse aqui tirou 2, esse aqui tirou 2, 2, 2, 2, 2, 15 pessoas tiraram 2, depois o 3, 25, aqui 3, 3, 3, 3, 25 alunos tiraram 3, 4, 30 alunos tiraram 4,
Ao todo aqui eu tenho 200 alunos, que seria a somatória desse aqui. Você vai fazer isso aqui em casa, aqui, ó, e vai também mandar essa questão. Aí soma o xi, faz o produto, né? Aqui você tem um n, aqui você tem o somatório xi, pega essa coluna, divide por essa, você tem a média, e vai ser uma das opções abaixo. Legal? A última questão agora, para terminar. Um litro de gasolina custa R$ 4,75 e 1 litro de álcool custa R$ 3,69. Tá? Misturando 20 litros de gasolina com 30 de álcool, qual o preço de 1 litro dessa mistura? Está aqui o preço da gasolina e do álcool. Misturando 20 litros de gasolina com 30 de álcool, ele quer saber qual o preço de 1 litro da mistura. Dê uma olhada para cá. Aqui você tem seu carrinho. Então você manda abastecer 20 litros. Então entrou o primeiro litro. Então você já tá indo pagar, você já vai pagar R$ 4,75. Entrou o segundo litro, R$ 4,75. Aí entrou o 20º litro, R$ 4,75. Isso aqui é que você vai pagar. Aí o cara para a bomba e agora 30 litros de álcool. Aí botou o primeiro litro de álcool. Então, R$ 3,69. O segundo litro de álcool, R$ 3,69. O 30º litro de álcool, R$ 3,69. Aí eu quero, se você tirar a média, você tem um valor de 1 litro. Somando isso aqui, é claro que eu não vou somar isso aqui, é só multiplicar 20 por um valor desse aqui, ó. Eu vou usar o método da soma de parcelas iguais, gera um produto. Aqui é a mesma coisa, não vou somar, eu vou pegar 30 e vou multiplicar por um número desse. Embaixo, 30 mais 20. Multiplicando esses dois números dá 95, multiplicando esses dois dá 110,7, somando dá 50. Somando esses dois dá 205,7 dividido por 50. Esse aqui é o valor 4,11, é o valor de 1 litro da mistura. Okay? Quando você divide, o resultado você tem um valor unitário. Faz de conta que você tem 12 maçãs e quer dividir para 3 pessoas. Aqui, ó. 12 dividido por 3 dá 4. 3 vezes 4, 12 para 12, nada. Isso aqui, esse 4 aqui é o valor unitário. São 3 pessoas. 1, 2 e 3. Cada pessoa vai receber 4. Cada pessoa. Isso aqui é o valor de uma pessoa só. Então, essa aqui recebe 4 maçãs, essa aqui recebe 4, essa aqui recebe 4. Então, quando você pega um número e divide por 50, aqui são 50 litros. Quando você faz 205,7 e divide por 50 litros, esse resultado 4,11, esse aqui é o valor de 1 litro, é o valor unitário. Não esquecer, ó. Tá? Se você multiplicar 50 vezes o valor de 1 litro, aí você tem esse valor aqui. 205 você ia pagar. Você também poderia fazer essa questão pela tabela de frequência, fica mais fácil. Pela tabela de frequência, a gasolina custa R$ 4,75, o álcool custa R$ 3,69, foram 20 litros de gasolina, aqui ó, 20 litros, e 30 de álcool. Multiplica, soma isso aqui dá 50 litros, soma isso aqui dá 205, que você vai pagar. Pega esse número e divide por esse, aí você tem a mesma coisa, tá? Pela tabela de frequência. A gente vai trabalhar muito com isso aqui, tá? Repetição. Ok? Queria agradecer a vocês. Terminamos a parte de média. Na próxima aula a gente vai ver a parte de moda e mediana e média também, tá? Tá certo? Eu fico aqui e desejando a vocês um forte abraço e fica com Deus. Até a próxima.